Amém, queridos? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho segundo escreveu João. Essa é a parte 49 da nossa série. Estamos meditando no capítulo 6 desse livro maravilhoso. Nas últimas 3 gravações, nós começamos a meditar acerca da multiplicação que Jesus fez dos pães e peixes, que Jesus sabia exatamente o que fazer, ele não foi pego de surpresa naquela situação, daquela multidão. E porque Jesus orava constantemente, todos os dias ele se retirava para estar a sós com o Pai, por isso ele tinha a direção para o cumprimento da vontade do Pai naquele dia, através da vida de Jesus. E nós associamos a nossa vida que nós precisamos ter uma vida de oração para que nós possamos ter percepção e direção, para que não sejamos pegos de surpresa no nosso dia a dia e estejamos preparados para os desafios que virão para a nossa vida individualmente, para que possamos manifestar o poder de Deus. Vimos que a multiplicação dos pães falam acerca da igreja, dos peixes também falam da igreja, né? Falam acerca de todos aqueles que seriam edificados na construção do templo, que é o verdadeiro templo somos nós, e que 5 pães e 2 peixes são 7, a plenitude. Nós vimos tudo isso. Falamos acerca da ceia, falamos acerca, na última gravação, nós vimos que a multidão estava ensandecida atrás de Jesus por causa do milagre que ele fez, da multiplicação dos pães e peixes. Estavam procurando Jesus com a intenção de terem seus problemas resolvidos, tratavam Jesus como Messias político, que iria libertar Israel de Roma, só pensavam nas coisas naturais. Enfim, vimos tudo isso. E agora vamos dar continuidade a partir do verso 25. Se os irmãos não puderam assistir as últimas 3 gravações, eu sei que o nosso tempo é corrido, mas se os irmãos puderem assistir, eu recomendo. É maravilhoso, meus irmãos. A palavra de Deus é algo assim tremendo. E ela é infinita, né? Eu expliquei na medida que eu pude enxergar com a ajuda do Espírito Santo, mas é claro, se os irmãos meditarem, Deus vai revelar mais verdades para os irmãos, e assim nós vamos somando as verdades e vamos crescendo na graça e no conhecimento, né? E essa gravação que eu estou fazendo aqui, esse trabalho da exposição do Evangelho de João, eu não entendo o livro todo de João, longe disso, mas o pouco que eu pude entender, eu estou compartilhando com os irmãos. É claro que tem muitas outras verdades que eu não tenho enxergado ainda nesse livro, que outros irmãos possam enxergar, e assim a igreja vai crescendo no conhecimento da verdade. Amém, queridos? Então vamos lá, dando continuidade a partir do verso 25. Eu vou ler um pouco o verso 24, só para que nós possamos nos contextualizar. Não, a partir do verso 22. No dia seguinte, né, depois da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram um pão, tendo o Senhor dado graças. Quando viu, pois, a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Agora sim, verso 25. E tendo encontrado Jesus no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Aí Jesus deu uma baita de uma invertida neles, na multidão. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Aí Jesus vai e fala: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, a multidão estava ensandecida atrás de Jesus para poder ter seus problemas pessoais resolvidos. Queridos, eu estou gravando esse vídeo aqui hoje, no dia 9 de setembro, 2 dias anteriores, no feriado aqui no Brasil da Independência. Eu vi uma multidão de
cristãos, de evangélicos, ensandecidos atrás de um governante, correndo atrás de um homem que pode mudar o rumo dessa nação. Queridos, olha só, eu não torço para o Brasil não dar certo, não é isso, queridos. Mas se nós analisarmos as Escrituras e compreendermos os tempos do fim, nós vamos entender claramente que nenhum homem vai dar jeito nesse Brasil ou em qualquer outra nação, queridos. O espírito que está atuando é o espírito do anticristo. Está tudo sendo trabalhado para ele se manifestar. Então, por melhor intenção que possa ter uma pessoa, um governante, ele não vai mudar as coisas do lado de fora. É claro, nós devemos orar pelos nossos governantes, né? Obviamente a Bíblia ordena isso em 1 Timóteo 2, mas não para que nós tenhamos as coisas lá de fora melhoradas, porque senão a palavra de Deus está se contradizendo, queridos, porque a palavra é muito clara, as profecias para o tempo do fim são claras de que as coisas não vão melhorar do lado de fora. Não vão. A solução para este mundo é a volta de Jesus. O reino que vai dar certo é o reino milenar de Cristo. Agora, nós oramos para que Deus nos livre, de repente, de um governante, por exemplo, um governante de esquerda, que é totalmente, 100% contrário às Escrituras. E aí nós poderemos passar uma tribulação antecipada. Embora todos nós vamos passar pela grande tribulação se estivermos vivos. A igreja vai passar por isso. A igreja do mundo todo. Mas é uma tribulação desnecessária, se é que eu posso dizer assim. Porque hostes espirituais governam nações. Basta ver, por exemplo, o Daniel, do capítulo 10. Né? Havia o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, ou seja, há um principado e potestade, um governo sobre determinadas nações. Então nós devemos orar para que os governantes, em primeiro lugar, conheçam a Jesus e nasçam de novo. Em segundo lugar, queridos, nós não oramos para que as coisas lá de fora melhorem. Mas nós oramos para que mais pessoas sejam salvas. Quer ver? 1 Timóteo 2. Vamos ler aqui o propósito de orarmos pelos governantes. 1 Timóteo 2, verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Olha o contexto. Olha o contexto, queridos, de orar pelos governantes. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus falou para a multidão: vocês estão atrás de uma melhora neste mundo, mas não vai melhorar. Queridos, Jesus viveu aqui nessa terra por 33 anos e meio. Que mudança do lado de fora teve de bom? Me fala. Os discípulos, no avivamento maravilhoso em Atos 2, eles mudaram alguma coisa do lado de fora? O Império Romano se converteu, assim, no sentido de não perseguir mais a igreja. Todos adoraram a Deus. Foi isso que aconteceu? Claro que não. Claro que não, queridos. Pelo contrário, né? Foi um império terrível que massacrou os cristãos. Teve justiça do lado de fora? Não teve, queridos, não teve. É isso que nós precisamos compreender. E quando a igreja se aliançou com o Estado, foi o que eu vi com essa multidão de evangélicos e líderes evangélicos, essa bancada evangélica, que não me representa, eu não sou evangélico, eu sou filho de Deus. Jesus não veio estabelecer uma religião, queridos. Hoje o evangelho está sendo tratado como uma religião, como uma outra religião. Uma católico, outra budista, outra ubanda, outra é muçulmano e outra é evangélico. Que é isso? O evangelho não é uma religião. Amém, queridos? É a verdade absoluta, é Deus. Então, essa bancada evangélica está se unindo com o Estado. Olha o exemplo na história. Até o século III, a igreja era totalmente perseguida. Mas depois que ela se aliançou ao Estado, por causa daqueles concílios ecumênicos, acabou a perseguição. Que é exatamente isso que a bancada evangélica quer. Que não tenha perseguição, mas vai ter. Porque todo mundo quer curtir a vida, não quer sofrer por amor a Cristo. Então,
e tudo que eles querem. Então, quando a igreja se aliançou com o Estado, parou a perseguição e veio a Idade das Trevas, que nós conhecemos, que durou mais de 1100 anos. E vai haver uma Idade das Trevas também, queridos. O ápice da apostasia. Antes da volta de Jesus, primeiro tem que acontecer a apostasia e revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, o anticristo. Então, vai haver uma intensa apostasia, trevas na terra e escuridão nos povos, que vai anteceder a volta de Jesus. E essas trevas e escuridão é exatamente a igreja se envolvendo com política. Eu sei que é uma palavra difícil, eu sei que eu vou ser criticado, mas é a verdade, queridos. Nós precisamos enxergar a verdade. Nós estamos muito influenciados pela mídia, influenciados pelas coisas desta vida. Jesus falou, né, que um dos solos que não frutifica é o solo que os cuidados desta vida e a fascinação pelas riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera, queridos. Então eu tenho visto muitos trabalhando pela comida que perece. Enfrentou uma baita de uma multidão, passou sufoco para poder voltar para casa, tudo para poder apoiar um governante. Queridos, desculpa, isso é sono profundo. A igreja está dormindo profundamente. Muito triste, queridos, muito triste o que aconteceu, o que acontece nesses movimentos da igreja querendo se unir com o Estado e colocando suas esperanças num governante. Vai se frustrar. Porque ninguém dá de jeito mais neste mundo. Haverá sim uma falsa paz. O anticristo vai aparecer como solucionador do mundo. Mas nós sabemos que depois ele vai mostrar as suas garras, de fato, quem ele é, quando ele perseguir os cristãos e todos aqueles que não quiserem usar a sua marca. Ele vai tentar dominar o mundo todo, queridos. E aí vai ser um período terrível na terra. Basta ler a palavra, queridos. É simples. É só ser fiel às Escrituras e pedir a Deus discernimento, conhecimento. Quem está cheio da sabedoria de Deus discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Amém, queridos? Eu vejo Daniel orando pelos governantes. Mas eu não vejo ele orando no sentido dos governantes fazerem uma boa administração para que o mundo funcione perfeitamente. Não é isso, queridos. Pelo contrário, né? No reino dos Medos e Persas, Dario foi jogado na cova... no reinado de Dario, o Medo, ele jogou Daniel na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, anteriormente, seus amigos, foram jogados na fornalha. Não tem, queridos, não tem como esse mundo melhorar. Não tem. Só a volta de Jesus é o evento que nós devemos tanto buscar. E nós oramos para que haja salvação de vidas e não melhoras do lado de fora. Eu li aqui com os irmãos o contexto de orar pelos governantes. Porque Deus deseja que todos sejam salvos, inclusive os governantes. Eu gravei um tempo atrás um vídeo que eu falei o cristão e a política. Assista, por favor. Maravilhoso. O cristão e a política. Eu falei acerca de Paulo. Paulo não estava exercendo os seus direitos de cidadão romano para poder desfrutar das coisas desta vida, não. Ele percebeu a oportunidade de entrar no palácio de César, porque ele sabia que seria julgado. E em Filipenses nós vemos lá, todos daqui da casa de César enviam saudações. Ele enxergou a possibilidade de entrar no palácio de César. Ele esteve diante de reis. Ele esteve diante de Félix para poder falar acerca da palavra. Félix não deu ouvido, mas estava lá. Ou seja, uma possibilidade dele falar a palavra também para os governantes. Porque Deus quer que todos sejam salvos, inclusive os governantes, que a gente tanto fala mal. A Bíblia condena sim você ficar falando mal dos governantes, xingando os governantes, desrespeitando. Isso a palavra condena. Agora, nós devemos orar para que haja salvação, queridos. Então vamos lá. Então, trabalhai pela comida que perece. Aliás, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Verso 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus, então?
Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Está falando dele mesmo, Jesus Cristo. Interessante, né? Ele poderia falar para a multidão: creiais em mim, que fui enviado pelo Pai. Mas Jesus falou dessa forma, que creiais naquele. Está falando dele mesmo, mas naquele que por ele foi enviado. Dá a entender também a questão do outro Consolador, que muitos interpretam, 99% das igrejas, não entendem que esse outro Consolador não é uma terceira pessoa diferente do Pai e do Filho, é ele mesmo. Que creiais no outro Consolador, eu mesmo, que voltarei e estarei convosco em espírito. Eu, unido ao Pai, o outro Consolador. Que creiais naquele. Então, se nós pegarmos a interpretação, o outro Consolador é uma terceira pessoa, então, creiais naquele que por Deus foi enviado, então, é o Espírito Santo como terceira pessoa. Então, creio na terceira pessoa, não creio em mim, não. Não, Jesus está falando de creiais naquele. Naquele quem? Eu mesmo. É a maneira de Jesus falar. Amém, queridos? Verso 30. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Aí eu estava meditando nesse verso 30 aqui, o Espírito me fez ir para 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Que os judeus sempre pedem sinal, sempre buscam milagres, sempre buscam coisas extraordinárias do lado de fora. Eles até hoje estão aguardando o Messias deles. Por quê? Porque é escândalo para eles que o Messias dele, antes de governar o mundo, teria que passar pela cruz. Para eles é escândalo. E para os gregos, loucura. Estão conseguindo compreender? Então os judeus estão pedindo um sinal. Então me mostra um sinal. Porque Jesus mostrou um milagre maravilhoso de multiplicação de pães e peixes. Opa, é esse o nosso Messias que vai resolver nossos problemas aqui dessa vida. Não. Aí Jesus, quando fala a verdade, fala: não, é esse que é o Messias que vai ter que ir para a cruz? E eu vou ter que estar disposto a negar a mim mesmo, tomar a minha cruz para seguir a esse Messias? Abrir mão das minhas coisas desta vida? Estando disposto até mesmo morrer, perder todos os meus projetos e planos nesta vida passageira para seguir a Ele? É exatamente esse o discurso que Jesus fez para a multidão, que vamos meditar nas próximas gravações. E que eles acharam um discurso duro e voltaram as costas para Jesus. Então eles pedem sinal, multiplicação de pães e peixes, um homem poderosíssimo, inteligente, forte, que vai governar este mundo. Para os judeus ortodoxos, crer que o Messias tanto aguardado é esse Messias, humilde, simples, pobre, que morreu na cruz, esse é o Messias? Mas o plano de Deus era primeiramente a cruz, queridos. E depois, aí sim, na segunda vinda de Jesus, ele virá para reinar por todas as nações, vai destruir todos os reinos dos homens, e esse reino nunca mais terá fim. Mas tem um processo. Para adquirir a posse desse reino, tem que passar por tribulação. Importa que passemos por muitas tribulações para herdar este reino. E os judeus não querem passar por essa tribulação. A bancada evangélica não quer passar por essa tribulação. Eles nem imaginam, nem entendem sobre reino milenar se bobear. Mais de 90% sabe nem que vai ter reino milenar. A maioria crê que o milênio já está acontecendo, é espiritual. O reino já está dentro de nós, né? Então é isso, queridos. Então vamos ler que os judeus pedem sinal. Olha só, 1 Coríntios 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. É loucura para a bancada evangélica, por incrível que pareça. Porque só pensam nas coisas terrenas. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Olha aí, a palavra da cruz é poder de Deus. É exatamente o poder, a manifestação do poder que tanto os judeus estavam querendo. Mas o poder de Deus, antes de mais nada, é a cruz, queridos. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Isso está escrito em Isaías 29:14. Onde está o sábio? Isaías 44:25. Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século?
Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A loucura da pregação do Evangelho. Loucura que nos faz negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz. Ou seja, tomar a nossa cruz é estarmos dispostos, se possível for, a perder a nossa vida, morrermos por causa da cruz. Porque a nossa verdadeira recompensa não é nesta vida, é na que virá. Aí ele continua. Porque tanto os judeus pedem sinais, porque os judeus aqui no verso 30, então disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Coisas do lado de fora. Então, os judeus pedem sinais e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. É escândalo para os judeus. Por isso que eles voltaram as costas para Jesus nesse discurso de João 6. E loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Cristo é o poder de Deus. Não para que o mundo melhore agora, mas para o reino vindouro. Aqui nós podemos experimentar de um pouco desses poderes do mundo vindouro. Então, Cristo de fato é o poder de Deus, mas não nessa perspectiva que o mundo quer. Um salvador da pátria para que todos vivam bem e curtam sua vida tão pequena, né, como neblina que logo acaba. Então o foco está sendo na vida como neblina. Eu vi no meio dessa multidão pessoas com 50 anos, pessoas que eu falo cristãos com 50, 60 anos, querendo que as coisas lá de fora melhorem para curtirem mais 10 anos de vida, 15 anos de vida, se chegar a isso tudo. Vida como neblina, um trabalho árduo, uma multidão ensandecida para que possa curtir, ter um salário um pouco melhor, um emprego melhor, hospitais melhores, escolas melhores. E as profecias para o tempo do fim nos conduzem exatamente ao contrário. Só caos, só coisas terríveis vão acontecer antes da volta de Jesus. E o foco de Deus é salvação de vidas. Pescadores de homens, queridos. Pescador de homens. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte que os homens. Essa fraqueza que os judeus ignoram acerca de Jesus é mais forte do que qualquer força de homens. Por quê? Porque é através dessa fraqueza que virá o poder na ocasião da volta de Jesus. Vocês estão conseguindo compreender, queridos? Trabalhar e não pela comida que perece. Ou bancada evangélica, líderes influentes. Eu vi um líder famosíssimo, queridos, andando com pessoas influentes, gritando, Bolsonaro, meu Deus do céu. É muita cegueira, queridos. Até pastor que eu gosto está propagando política. Isso entristece meu coração, queridos. Entristece o coração de Deus. Uma multidão ensandecida, trabalhando pela comida que perece. Não entendem o espírito de profecia. Não entendem nada de última semana de Daniel. Não entendem nada de grande tribulação. Arrebatamento antes da grande tribulação. Meu Deus, que engano, queridos. Vocês conseguiram compreender por que os judeus aqui pediram sinal? Porque eles queriam, porque o foco deles é as coisas nesta vida. O Messias político, que vai dar um jeito na nossa vidinha aqui, passageira. Mas ninguém está disposto a tomar a cruz. É exatamente o discurso de Jesus que vamos meditar a partir da próxima gravação. Queridos, uma mensagem que é ensinada sobre que vamos passar por tribulação, que devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, essa mensagem está sendo loucura para boa parte dos cristãos hoje em dia. Mensagem negativa. E cara chato, negativo, só fala de tribulação, de angústia, de perseguição. Esse é o Evangelho.
Primeiro vem a coroa de espinhos, depois a coroa de glória. Primeiro vem a cruz, depois vem o trono. Quem vencer vai ser coroado. Quem vencer vai se assentar no trono, assim como Jesus venceu e assentou-se no trono com seu Pai. Temos que levar a vergonha de Cristo. Vamos terminar aqui. Hebreus capítulo 13. Saiamos, pois, a Cristo fora do arraial, levando a sua vergonha. Eu vou ler de novo. Hebreus 13, 13. Saiamos, pois, a Ele, nós, a igreja, fora do arraial, levando a sua vergonha, o seu vitupério. Porque, na verdade, não temos aqui, essa comida que vai perecer, não temos aqui cidade permanente, neste reino. Mas buscamos a que há de vir. Buscamos o reino vindouro que há de vir. Vou ler de novo. Hebreus 13, 13. Saiamos, pois, a Cristo fora do arraial, levando o seu vitupério, porque na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. Milênio e depois Nova Jerusalém. Amém, queridos? Então não fiquem tristes comigo. Fiquem tristes com a palavra de Deus, assim como a multidão ficou triste com a palavra que Jesus proferiu. A multidão virou as costas para Jesus, só sobraram os 12. E Jesus não ficou preocupado não, em perder os 12 não. Vem cá, vocês, não vão embora também não com eles? Foi quando Pedro respondeu, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Vida que há de vir. Amém, queridos? Então paramos aqui no verso 30. Na próxima gravação nós daremos continuidade. Tem outras revelações que Deus quer nos passar. E é isso, queridos. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra de Deus. Esse é o entendimento que devemos ter acerca dos dias que estamos vivendo e dos dias que virão. Não há solução para este mundo. A solução é o reino milenar de Jesus. Aí sim, esse Messias vai governar sobre todas as nações. Mas antes, tem uma cruz para poder carregar. Antes, queridos, temos uma coroa de espinhos, para que possamos assentar-se com Cristo no seu trono, para que possamos receber a coroa de glória. Importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino, e não uma vida de mar de rosas, de conforto, de melhoras do lado de fora. Não, nós não vamos trabalhar pela comida que perece. Nós vamos trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.